Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai oferece a cada um de nós. As oportunidades de crescimento que nos apresenta, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também a oportunidade que nos concede da reunião para o estudo, para o aperfeiçoamento do nosso entendimento. Rogamos aos bons amigos que nos acompanham, que nos favoreçam, para que o nosso entendimento se faça mais amplo, mais profundo, e a gente consiga alcançar um estágio maior no entendimento da verdade. Paz e luz. Hoje, para nós iniciarmos, eu vou começar fazendo a leitura de um livro que nós vamos usar como apoio ao entendimento da nossa leitura. É uma obra básica, O Céu e o Inferno. E o texto que eu selecionei tem a ver com a leitura da noite de hoje, que fala muito acerca de a justiça divina. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que os outros porventura não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside à criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra, ou em caminho perde tempo, retarda a marcha, e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um nem para outro. Na leitura anterior, nós vimos Evelina e Ernesto conduzidos ao Instituto de Proteção Espiritual, onde foram acolhidos pelo instrutor Ribas. Evelina foi escolhida para iniciar o ciclo de entrevistas, e foi convidada pelo instrutor a passar em revista a sua existência precedente. Recapitulando os acontecimentos, Evelina desperta para a superficialidade com que viveu a sua religião, e admite-se prisioneira do próprio sentimento em relação ao marido e à sua amante. Admitindo-se tal qual é, Evelina inicia o seu processo de recuperação. Hoje, retomando a leitura no capítulo 11, tem por título Ernesto Fantini, veremos o início da assistência
que o nosso irmão Ernesto solicitou. Capítulo 11, Ernesto Fantini. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando algo desconcertado, o instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho de gravação. Fantini, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se estivesse realmente morto, como me fazem crer? O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseje, na convicção de que a teoria de como se está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Instrutor, se deixei meu corpo na Terra sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do espírito com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia na condição de espírito livre antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? A existência do carro físico, explica o instrutor, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio, na esfera da consciência, permanece vivo e intocado, porquanto em quaisquer posições a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma, no período da encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Pergunta o Ernesto. Até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente, reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Torno Ernesto. O senhor quer explicar que nesta cidade sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei, largando o estudo de minhas memórias anteriores para depois? Perfeitamente. Cada um de nós
permanece aqui, em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico, sob a mesma ficha de identificação, através da qual éramos conhecidos nela. Até que nos promovamos, por merecimento próprio, a círculos mais altos de sublimação, que é dar-nos-emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal, da internação no berço à liberação para a vida espiritual, e regressando da liberdade na vida espiritual à nova segregação no berço. Entendeu? Aqui somos então examinados pelo que fomos nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próximo de nós? Isto. Somos como éramos, pergunta Fantini, somos como éramos na ficha individual até, complementa o instrutor, até que as circunstâncias nos indiquem nova imersão no corpo carnal, como recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que todos visamos nas lides da vida eterna. Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica, na aparência? Não tanto. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Isso ocorre habitualmente na própria Terra dos homens, quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da máquina genésica da criatura, de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. Além disso, não nos será lícito esquecer os serviços multiformes da plástica cirúrgica, que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas, quando essas pessoas mereçam as melhoras com que a ciência terrestre lhes acena generosa e otimista. Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que o instrutor sabia colocar-lhe os esclarecimentos precisos na cabeça faminta de luz. Caro amigo, tornou ele a inquirição, embora o assunto que vou tratar já tenha sido objeto de consideração na palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria recolher-lhe os avisos no mesmo tema. Acontece que ouvi falar de mortos e de mortos cultos, que atravessaram anos e anos atormentados em zonas inferiores, antes de reconquistarem lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso se estou efetivamente desencarnado e se sou um homem consciente das culpas que carrega? O estado de tribulação, explica o instrutor, o estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perdurar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos, imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos
em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaço, junto de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos, à maneira de doentes mentais, afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então, as ideias de castigo de Deus, razoável que as abracemos, diz o instrutor, até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo nos artigos dos estatutos excelsos que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engenhado pelas religiões do planeta? Reportemo-nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama, porque, para milhões de almas, o desconforto mental a que se entregam, ao lado de outras nas mesmas condições, é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, e atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de faltas, no fundo cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço em que nos demoremos nessa desoladora situação venha a retratar os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós. Torno Ernesto. Ouso aprofundar-me em tantas inquirições por achar-me convencido de que positivamente não mereço a generosidade com que me acolhem. Tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava, porquanto transporto comigo doloroso problema de consciência. Uma das funções de nosso instituto é precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui, sem qualquer prejuízo na própria integridade moral, mas carreando consigo complexos de culpa suscetíveis de arrojá-los em alterações de maior vulto. O socorro de nossa casa faz-se tanto mais eficaz quanto mais força de fé patenteie a criatura na possibilidade de superação das fraquezas que nos são peculiares. A sua estrutura psicológica imunizou-o contra os delírios de muita gente boa e digna, que às vezes se obriga há muito tempo nas aflições purgativas dos grandes manicômios a que nos referimos, sanando os desequilíbrios a que se despenham, em muitos casos por haverem dado orientação falsa ao amor de que se nutriam. Entregou-se Ribas a ligeira pausa e sorriu e alegou. Ainda assim, apesar de seu índice admirável de resistência, o irmão não está seguro contra os resultados de seus próprios atos e deve apressar-se
a fim de ser defrontado por eles. Esclareça-me, por favor, diz o Ernesto. Torna o instrutor. Queremos dizer que você necessita revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo, de modo a compreender-se e compreendê-los. Na esfera física, muitas vezes ouvimos a afirmativa de que é preciso coragem para ver os mortos e ouvi-los. A situação aqui não é diferente em relação aos chamados vivos. De maneira geral, todos nós, imediatamente depois da desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Os olhos de Ernesto fizeram-se esbugalhados nas órbitas ao assinalar aquelas advertências. Lágrimas grossas deslizaram-lhe na face, enquanto que, como se sofresse a pressão de molas invisíveis, constrangendo-o a lançar para fora de si as ideias de culpa que remoía nos recessos da alma, ajoelhou-se diante do benfeitor, qual criança atemorizada, e gritou: Instrutor, segundo creio, meu delito é um só. Entretanto, é suficiente para criar muitos infernos em meu espírito. Matei um amigo há mais de 20 anos e nunca mais tive paz. Sabia-o no encalço de minha esposa, com intenções menos dignas, a espreitar-lhe os passos e atitudes. Via-o sondar minha casa em minha ausência. Algumas vezes, registrei frases inconvenientes da parte dele para com aquela que me partilhava o nome. Um dia, tive a impressão de surpreender nos olhos da companheira certa inclinação afetiva para com o inimigo de minha tranquilidade. E muito antes que minhas suposições se confirmassem, aproveitei o momento que se me afigurou oportuno e alvejei-o durante uma caçada a codornas. Atirei para acertar e, satisfeito o meu intento, ocultei-me na folhagem, até que outro companheiro, pois éramos 3 homens no entretenimento, deu alarme ao esbarrar com o cadáver. A vítima, porém, caíra ao solo em condições tais que a versão de um acidente senhoreou a convicção de todos os circunstantes. Aterrado perante o meu crime, qual me achava, aceitei, aliviado, a falsa interpretação. Jamais, no entanto, recuperei o sossego íntimo. Ele, o homem que eliminei, era casado tanto quanto eu mesmo, e não mais tive coragem de procurar-lhe a família, que para logo abandonou a região do terrível acontecido, sequiosa de esquecimento. Esse esquecimento, contudo, não veio para mim. A morte que provoquei, como que me trouxe o temido desafeto para dentro de casa. Desde a ocorrência dolorosa, passei a sentir-lhe a presença no lar, a afeição de sombra invariável que me ironiza e me insulta, sem que os outros percebam. Em meu círculo doméstico, reconheço-me algemado a ele, como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia. Rara a noite em que não lutava com ele, em sonho, antes da cirurgia que motivou minha vinda para cá. Então,
Acordava como se houvéssemos travado um duelo mortal, para continuar a vê-lo com os olhos da imaginação, compartilhando-me a vida cotidiana. Ó instrutor Ribas, diga-me por Deus, se há remédio para mim. Esperava encontrar depois da morte um lugar de punição, onde as potências infernais cobrassem de mim a falta que ocultei à justiça da terra. Entretanto, estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo. Oh, meu amigo, que será então de mim, que não mais consigo suportar a mim mesmo? Assim dizendo, Fantine abraçou-se ao mentor, soluçando, qual menino desamparado, suplicando refúgio. O instrutor acolheu-o no regaço paternal e consolou. Acerena-te, meu filho, somos espíritos eternos e Deus, nosso Pai, não nos deixará sem arrimo. Os olhos de Ribas mostravam lágrimas que não chegavam a cair. Dir-se-ia que ele, o competente orientador, conhecia por si semelhante martírio da consciência, porque, longe de repreender, afagou-lhe a cabeça fatigada, que se lhe abrigara sobre os joelhos, e rematou simplesmente: a justiça de Deus não vem sem apoio na misericórdia. Confiemos. E sem maior delonga, o amigo espiritual ergueu-se, sensibilizado, apagou o espelho de serviço e encerrou a sessão. O capítulo 11, ele tem muitos aspectos interessantes, né? E nós vamos nos ater a dois em particular. O Ernesto também reage à sua nova situação como desencarnado, né? E ele expõe os seus conflitos íntimos, né, em dois temas, basicamente. Primeiro, a incompreensão acerca da limitação da memória, né, e o assombro que ele sente, né, com a sua identidade preservada depois da morte. E o segundo aspecto, né, dessa leitura que chama atenção é o constrangimento que ele sente pelo acolhimento recebido, né, em discrepância com o juízo que ele faz dele mesmo, né? Por partes, né? Acerca da limitação de memória, a gente tem que recordar da leitura anterior a abordagem das questões 306 e 306A do Livro dos Espíritos. Os irmãos vão se lembrar que o Espírito lá enfatiza que o Espírito na erraticidade, ele se lembra daquilo que originou o seu estado atual. A causa do momento em que ele vive. Se ele vive uma aflição, então aquilo que salta na sua memória é a origem dessa aflição, né? E aqui o nosso instrutor, né, ele se dedica a esclarecer, né, outros aspectos acerca da memória que fica restrita. Vamos lembrar que eles recém desencarnaram, né? Então o instrutor diz a ele, olha, o curso da existência física, né, com todos aqueles estágios que ele ressalta, né, a gravidez, o tempo de gravidez, a passagem pelo claustro materno, como ele diz, né, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência, né,
a meninice, depois a juventude, tudo isso condiciona a criatura, né? Porque é um espaço de tempo considerável, condiciona a criatura, né? Para uma personalidade nova, personalidade que será somada, né, ao acervo das existências anteriores do espírito. Mas é uma personalidade nova, com tarefas, com objetivos a alcançar, né? E isso acarreta um obscurecimento, né, das memórias anteriores. A vivência milenar do espírito, né, ela não desaparece, mas ela fica obscurecida por esse momento, vamos dizer assim, condicionante e mais próximo. Então, o fato dele não se lembrar de outras existências, de outras experiências, está justificado pela força que tem, né, a proximidade da desencarnação, a cessação de uma vida de relação, né, em que ele tinha objetivos, ele tinha tarefas a executar. Some-se a explicação do Livro dos Espíritos, que o espírito lembra daquilo que foi causa do momento presente, que deu origem ao momento que ele vive, né? A gente tem duas condições que limitam a memória do espírito àquilo que é mais recente. Então o instrutor explica dessa maneira para ele. Acerca da preservação da identidade, né, o instrutor explica para ele, olha, você aqui, né, está em análise desse último momento que você vivenciou, né? Essa última encarnação que você vivenciou, ela agora é objeto de avaliação, de análise, né? Então, essa manutenção da sua identidade, você continua sendo Ernesto Fantini, né? Essa manutenção, essa preservação de sua identidade, ela permite o exame das ações que você praticou nessa última encarnação, nessa última reencarnação, né? Isso também permite a manutenção, a preservação da sua identidade, permite que você seja alocado, né, em núcleos de trabalho e renovação, como é aquele instituto, como é aquela clínica, como é aquela colônia, né, de trabalho e renovação adequados à sua necessidade, né? E por fim, ele coloca, relembrando que enquanto o espírito não é promovido, vamos usar o termo, não é promovido à esfera superior, enquanto ele tem necessidades reencarnatórias, né, a preservação da identidade dele o relaciona com a próxima experiência reencarnatória. Nesse mesmo livro, O Céu e o Inferno, eu extraí um trecho que dá uma boa visão dessa última assertiva do instrutor. Aqui no livro ele diz assim: quem não repara os erros numa mesma existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, na próxima, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixa e, nessa próxima oportunidade, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. É o plano reencarnatório, né? É isso. Uma existência na carne, ela está relacionada às existências precedentes e subsequentes. Então, a manutenção a preservação da identidade do Ernesto Fantini garante que, né, na análise que ele fará da sua última encarnação, ele tem a oportunidade de fazer um planejamento reencarnatório, né, que contemple, né, vamos chamar assim, as vivências, as coexistências
que ele teve com outras pessoas mal-sucedidas, né? Essa preservação da identidade, né, fica muito bem explicada, né, por essas três finalidades que o instrutor ele elenca, ele lista, né? O segundo aspecto, né, que é o juízo que ele faz de si mesmo, aí já exige um pouco mais de divagação, né? Ele diz taxativamente: olha, eu sou um homem consciente das culpas que carrego. O Ernesto Fantini esperava, né, um inferno. Ele esperava potências infernais que o castigassem pelo mal que ele fez e que a justiça dos homens não alcançou, né? E aí, o céu e o inferno, que eu recomendo, né, nós estamos abrindo mais uma obra básica à consideração dos nossos irmãos, né? Ele traz uma apreciação muito boa, muito objetiva, muito tranquila de se ler, né, acerca dessas relações que a gente tem. O que nos acontece, né, a relação de causa e efeito, o que nos acontece como consequência de algo que nós entregamos ao mundo, né? Vamos dizer assim, o mundo nos devolve aquilo que a gente oferece a ele, né? E, particularmente no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, a gente encontra uma lista de 32 citações, né, que o Kardec chama de Código Penal da Vida Futura, né? A visão é esse o texto que eu recomendo para vocês. A visão que nós temos do inferno, né, é uma visão que vem da antiguidade, né? Então, lá da antiguidade, da Grécia, com Homero, né, e depois em Roma, com Virgílio, né? Mais tarde, né, a gente tem outras obras que esmiuçam, como é o caso, por exemplo, da Divina Comédia, do Dante Alighieri, né, aí por volta do ano 1300, né? E por último, né, uma obra de um teólogo francês, François Fenelon, né, que inclusive tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, né, As Aventuras de Telêmaco. Então, a imagem que o Ernesto Fantini coloca nas suas afirmações, ela está em cima disso, está em cima dessas obras clássicas lá de trás, dessas mais recentes, do período medieval e a mais recente, que é de 1699, que é do Fenelon, né, que são As Aventuras de Telêmaco. O Céu e o Inferno, ele traz no capítulo 4, deixa eu achar aqui, página 50, ele traz um trecho dessa obra, As Aventuras de Telêmaco, de Fenelon, né, que fala do filho de Ulisses, da instrução do filho de Ulisses, e nessa parte a visita dele ao Hades, que é o mundo dos mortos, né? E vejam se não é essa a imagem, a expectativa que o Ernesto tinha acerca da sua morte. Vou ler. Aí viu Telêmaco pálidos semblantes, hediondos e consternados. Isso ele em visita ao Hades, a terra dos mortos. Negra tristeza essa que consome estes criminosos, horrorizados de si próprios, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas que não as mesmas faltas. Vêm-se incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhes sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando-se eximir-se a essa perseguição,
buscam a morte mais potente do que a que os separou do corpo. Desesperados, invocam uma morte capaz de extinguir-lhes a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. A verdade que temem ver constituir-se em suplício, veem-na contudo, e só com os olhos, e só têm olhos para vê-la erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmo como o raio, sem nada destruir-lhes exteriormente, a penetrar-lhes o âmago das entranhas. Essa expectativa de encontrar potências infernais que cobrassem dele a obrigação que ele contraiu com um amigo, né, assassinando-o, né, é ipsis literis o que descreve a obra do Telêmaco. Então aquela imagem que ele carregava, que o Ernesto carregava consigo, como esperança para depois da morte, não se configurou. Ele foi amparado numa condição muito fora dos infernos que ele imaginava, né? Só que lá no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, a gente encontra umas assertivas, né, que dão a dimensão exata de que ele está sendo punido pela sua própria consciência, né? Mas ele está sendo punido. O fato do inimigo, fecha aspas, permanecer colado a ele, né? Como ele diz, né? Vivendo a vida cotidiana com ele, né? O fato de não perder de vista o inimigo, né? Isso em si já é uma cobrança. Então, no capítulo 7 do Céu e Inferno, no item 5 do Código Penal das Vidas Futuras, no quinto parágrafo, ele diz assim: dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Um pouquinho mais na frente, né, no item de número 16, ele diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Ernesto efetivamente demonstra remorso do que fez, né? Mas o arrependimento puro e simples não adianta, ele precisa necessariamente expiar e reparar, né? E ele diz, essas três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Mais adiante, no item de número 22, ele diz assim: conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. E aí ele coloca: a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação
que pode dilatar-se por meses e anos. Mais na frente. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos. E, por último, o de número 24, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Então, aquele inferno, né, que o Ernesto achou que ia ser submetido, não é bem assim, mas ele se encontra num processo de depuração, de castigo, né, por conta dessas, a reminiscência, né, o remorso, tudo isso. Então, quando ele diz castigo de Deus e inferno engendrado pelas religiões, né, ele demonstra essa expectativa lá da antiguidade, né, quando ele efetivamente está submetido, né, pela própria consciência a condições supliciantes, né, que o constrangem, né, como forma de castigá-lo, fecha aspas. E aí, ver-se em castigo, sofrimento ou exprovação, apesar do horror de si mesmo, né, ver-se sem esse castigo, sem o sofrimento ou sem a acusação, sem alguém que fique o acusando, apesar dele sentir o horror de si mesmo, agrava o padecimento moral. Então, aquela assistência amistosa que ele recebe ainda agrava mais ainda o constrangimento que ele sente do que fez. Ele diz, eu esperava encontrar potências infernais e não encontrou. Viu-se confrontado com a própria consciência. Aliás, já vinha, desde o tempo encarnado, confrontado pela consciência. Já vinha sofrendo desde aquele tempo. Né? Por fim, né, para que a gente entenda, né, não é a ideia de castigo, olho por olho, dente por dente, não é essa a perspectiva. No próprio céu e inferno, uma outra parte que eu extraí, a gente entende perfeitamente. Diz ele assim, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências deste mal, o mal que ele fez, melhor compreenda os seus inconvenientes, o inconveniente daquilo que ele fez, e trata de corrigir-se. O grande objetivo é que a criatura caia em si e retifique a sua conduta. Voltando lá atrás, o arrependimento não é suficiente. É necessário arrependimento, expiação e reparação. Né? Mas, para a gente chegar lá, a gente precisa primeiro se conscientizar do erro que cometeu. Muito bem. Existem outros tantos tópicos, né, para a gente abordar. Se os irmãos ficaram com alguma dessas passagens com interrogação, que querem comentar, o chat fica aberto para comentários, né? E ali a gente faz as respostas imediatas, tá? Então logo os irmãos comentem, façam a sua questão, a gente responde com o maior prazer. Assim, então, nós encerramos, né, o nosso capítulo 11, a narrativa de Ernesto Fantini, a exposição de Ernesto Fantini. Né? Agradecidos a Deus pela oportunidade do estudo da reflexão, né, nós rogamos ao nosso Mestre Jesus e aos bons amigos que desenvolvem as tarefas na sua seara, que nos favoreçam para que
esses entendimentos que nós conseguimos extrair na leitura da noite de hoje se façam amanhã a opção, né, de novas ações, de novas atitudes diante da vida que Deus nos concede. Que nós tenhamos facilidade em colocar em prática as boas resoluções a que chegamos com o estudo de hoje. Que assim seja. Paz e luz aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.